Uma boa noite. Novamente estamos aqui para mais um estudo da obra Frutificação Espírita, Passes e Água Frutificada. Esta obra do Projeto Espiritizar. Hoje nós estaremos abordando o último capítulo, capítulo 8, e na parte final, a respeito do processo de frutificação da água. No estudo anterior, nós já estivemos trazendo uma série de esclarecimentos sobre a água frutificada e de como a água, de uma forma genérica, é o elemento mais fluido da natureza e que mais recebe a interferência vibratória de pensamentos, de palavras, de sons. Nós estivemos comentando sobre isso. Recomendamos, se você não acompanhou o estudo anterior, procure no nosso canal no YouTube. Hoje iremos abordar essa parte final sobre a fluidificação da água, mas vamos primeiramente para um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem que está no Evangelho comentado por Emmanuel. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Separamos aqui um parágrafo que nos pareceu muito importante. Há que levantar os olhos e devasar as zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Aqui há muitos pontos importantes que Emmanuel se refere e que precisamos comentar com um pouco mais de detalhes. Vamos a eles. Há que levantar os olhos e devasar as zonas mais altas. De fato, a maioria das pessoas desatentas à verdadeira natureza da vida, a espiritual e a sua importância, tem os olhos, o entendimento, todo voltado para as questões de ordem material. E no mundo de provas e expiações, aonde acidentes, doenças, desequilíbrios acontecem a mãos cheias, essas pessoas, com os olhos fixos, o entendimento limitado, a percepção material, têm dificuldades e problemas intensificados, sobretudo os de ordem emocional. Por isso, Emmanuel começa dizendo aqui para nós: há que levantar os olhos, é preciso, é imprescindível, para devassarmos zonas mais altas, para percebermos aspectos espirituais em tudo o que acontece no plano físico. Afinal de contas, realidade do mundo material e do mundo espiritual se cruzam a todo momento, se influenciam, são coparticipantes. E prosseguindo, ele nos diz: é preciso cogitar, refletir sobre colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Aqui há um aspecto por demais importante, que é aquele que se refere ao fato que o nosso novo celeiro, que deve agora estar abastecido de valores, de virtudes espirituais, precisam estar sendo abastecidos. É preciso que no nosso dia a dia o interesse pelos verdadeiros valores da vida, os espirituais, estejam bem presentes em nós, abastecendo o nosso celeiro, a nossa mente, os nossos pensamentos em conexão
com os objetivos elevados da vida. E, fechando essa parte que separamos, Emmanuel diz assim: laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Então, há muito material para o trabalho nosso em termos dessa perspectiva nova, desse novo ponto de vista que aprendemos a valorizar através da nossa aproximação da doutrina espírita. Há muito serviço para ser feito, sobretudo dentro de nós, trabalhando o autoconhecimento, trabalhando o despertar da consciência espiritual em nós. Há muito serviço nesse trabalho de iluminação espiritual que Emmanuel aqui nos chama a atenção para darmos o devido valor. Então vamos para a nossa temática central, que é o processo de fluidificação da água. No livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 12, lemos: a água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Então, vamos aqui destacar aspectos bem importantes desse nosso estudo sobre a fluidificação da água. Primeiro, o fato de que não é nenhuma água especial. É o líquido simples, é a água potável, ou a água mineral, a água que usualmente utilizamos no nosso dia a dia. Sendo que ela receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. É assim, como vimos no nosso estudo anterior, a água facilmente recebe influências magnéticas, fluídicas do ambiente, dos pensamentos e, claro, mais ainda, da prece, como mais adiante Clementino, nessa passagem do capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade, eleva o pensamento em prece. Ele é o espírito orientador do trabalho que estava sendo realizado numa instituição espírita. E ele vai ali, a partir da oração, direcionar suas mãos para que a água se vitalize de fluidos terapêuticos, de fluidos curativos. Então, o exemplo que a obra retrata serve de modelo para o trabalho de fluidificação das águas nas instituições espíritas. É evidente que o próprio fato do ambiente da casa espírita está direcionado no dia, no horário, para as atividades de cunho espiritual, as atividades de palestras, de estudos, já fomentam um trabalho de assistência, de amparo espiritual ostensivo. E isso faculta a que as águas colocadas para fluidificação, normalmente na sala de passes, ou em um ambiente direcionado na casa, para que as águas ali sejam colocadas para esse trabalho, faculta com que essa água se impregne desses fluidos.
é evidente que a participação de encarnados numa atitude de prece direcionada para aquelas águas intermediará mais ainda fluidos salutares que estarão se adensando nas moléculas constitutivas daquela água. Mas destacamos a ação dos espíritos desencarnados, como acontecia aqui com o nosso irmão Clementino, se dá naturalmente. Os espíritos benfeitores estão ali fluidificando as águas. Prossigamos. De sua destra, espalmadas sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino, que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Então, aqui, nesse texto também extraído do livro Nos Domínios da Mediunidade, mostra que Clementino coloca a sua destra sobre a jarra com água para o processo de fluidificação. Como o texto menciona, partículas radiosas, iluminadas, eram projetadas sobre o líquido cristalino. E com a característica interessante de destacarmos, que as absorvia de maneira total. A água absorvia aquele líquido cristalino proveniente. Aliás, aquelas partículas radiosas provenientes da prece e da mão estendida do Clementino sobre a água. E, concluindo, nos é dito: precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Então, aquela água, ela passa de fato a ser um elemento de tratamento e de cura. É por isso que, de forma bem generalizada, nas instituições espíritas, os dois principais fatores de tratamento é o passe à água fluidificada. Porque, independente da necessidade física, psíquica, emocional, daquele que busca ajuda na casa espírita, através da ação dos espíritos benfeitores, aquela água estará recebendo o elemento adequado à questão particular de determinada pessoa. Mais adiante nós iremos ver que essa fluidificação ela tanto pode ter um aspecto genérico como particular. Tá? Vamos ver essa situação adiante. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Vamos comentar aqui mais esse aspecto. Então, há processos doentios que, iniciando-se no corpo espiritual, se projetam para o corpo físico. Mas, para que haja um início de tratamento eficaz, é preciso, através da fluidoterapia, ser tratado a origem, que é o próprio espírito, que é o corpo espiritual daquele que busca ajuda na casa espírita, até que os interessados se disponham à própria cura. Porque, tratando a raiz do problema, desde que aquele que busca o alívio tenha se aberto também
para o tratamento espiritual, que é o início de uma reforma íntima, é o início do esforço da prática do bem, da aquisição de virtudes. Isso precisa vir coroar, fechar a ajuda recebida através da água frutificada ou do passe mesmo na casa espírita. Por isso é que no texto diz que somente a intervenção magnética consegue aliviar. É o primeiro tratamento em termos espirituais e de perispírito, de corpo espiritual. Até que os interessados se dispõem à própria cura, que é a parte que fecha o tratamento. Reflitamos. Se a partir de uma simples palavra a água absorve a energia mental evocada pela palavra, imaginemos o que acontece em uma oração de um benfeitor espiritual. O quão salutar, o quão medicamentosa vai se tornar a água submetida a essa ação magnética. Então, aqui o texto nos convida a uma reflexão maior sobre o que estivemos comentando. Ora, a água recebe um impacto, uma carga energética, apenas pela palavra evocada. Vocês lembram que comentamos no estudo anterior? Quando era colocada junto à palavra, junto à água, numa garrafa, palavras como escreviam essa palavra e colocavam em frente à água. Madre Teresa ou Adolfo Hitler. A simples evocação mental que aquela palavra proporcionava atingia a água e modificava moléculas dispostas na água, ora tornando-a em aspectos cristalinos, ora em aspectos deformados, quando a evocação mental era estabelecida em emoções negativas, como raiva, medo. Né? E, por outro lado, quando a evocação propiciava interações do tipo bondade, caridade, aquelas vinculadas à Madre Teresa, tornava a constituição molecular cristalina, perceptível, claro, através de imagens captadas por intermédio de microscópios especiais para isso. Então, se diante da simples evocação a água recebia essa impregnação, quanto mais havendo uma oração com a participação do benfeitor espiritual ali, junto àquela água, para que ela se torne medicamento à necessidade de alguém. Evidentemente, o resultado é profundamente maior. Agora, uma passagem retirada do livro O Consolador, nas questões 103 e 104. A água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular, para determinado enfermo, e, nesse caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, os dois aspectos que havíamos citado há pouco. A água tanto pode ser fluidificada em caráter geral, né, para todos que estão presentes numa reunião espírita,
ou quando se coloca a água numa jarra, no culto do Evangelho no lar, e aquela água vai ser para todos ali presentes, ou pode ser também em caráter particular. Nós podemos, e isso é muito sugestivo, em horários de estudo, de meditação, de oração que façamos mesmo em nossa casa, colocar um copo d'água ao lado, à medida em que nós estivermos com o pensamento envolvido em objetivos elevados, aquela água está recebendo impregnações vibratórias provenientes da nossa ação mental e está sendo fluidificada. Podemos fazer assim. Também no Evangelho no Lar, nós podemos colocar copos com águas individualizadas para os participantes. E aquela água ser fluidificada, tendo um direcionamento específico para aquele que vai tomar. Por isso que aqui no final diz, nesse caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. A presença de médiuns curadores, bem como reuniões especiais, de modo algum constituem o preço do benefício aos doentes. Porquanto os recursos dos guias espirituais, nessa esfera de ação, podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Importante esse esclarecimento. Não é preciso que tenha médiuns de cura no centro espírita, ou no momento específico em que desejemos que determinada água seja fluidificada. E de que não precisa também ser em reuniões especiais para isso. É como elucidamos agora há pouco. Culto do Evangelho no lar, nossos momentos de preces, de leituras, de meditações elevadas, é muito positivo se colocar água para fluidificar. Então, independem do concurso medianímico, não é preciso que haja nenhum médio ostensivo ali próximo para que a água seja fluidificada, mas sim a ação dos espíritos benfeitores que leva em conta os méritos individuais de cada um de nós. Né? O verdadeiro valor, o benefício que aquela água vai trazer face os nossos propósitos de caminhada e de vivência no bem. Emmanuel coloca muito claro que para fluidificar a água não há necessidade de médios curadores, pois os benfeitores espirituais, como vimos no caso de Clementino, irão colocar os fluidos salutares na água, para que sirvam de medicamento. Aqui é mais para ratificar o que já foi colocado no slide anterior, salientando que a referência é no livro Consolador. E Emmanuel deixa muito bem claro que não há necessidade de médios curadores. E no próprio caso referido no livro Nos Domínios da Mediunidade, quem frutifica a água é Clementino, benfeitor espiritual desencarnado. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físico-psíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Maravilhoso essas indicações, né? Nós podemos e devemos utilizar com mais frequência os recursos, os benefícios da água fluidificada. E de que
estarmos com o pensamento em oração, confiantes na intervenção dos espíritos do bem naquele momento, são os elementos mais importantes para que, de fato, aquela água esteja sendo beneficiada, esteja sendo fluidificada. Muito importante esses esclarecimentos para termos mais convicção e certeza desse amparo e dessa intervenção dos bons espíritos. Vamos agora para o último tópico do nosso estudo dessa noite. Havendo a necessidade, oremos e tenhamos certeza de que a água estará sendo impregnada das vibrações de nossa oração, bem como das vibrações do Criador da vida, para nos auxiliar sempre. Então, havendo a necessidade, sobretudo, oremos e tenhamos certeza. As vibrações do nosso pensamento em prece estarão ali se associando a espíritos do bem e fluidificando aquela água que ali dispomos. Então, esse é o último comentário que nós tínhamos do estudo dessa noite. Voltando a lembrar que na aula anterior, que está no nosso canal, fizemos outros comentários importantes sobre a questão da fluidificação da água. E nos estudos anteriores sobre o passe, dessa obra Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada. Uma obra muito importante para a leitura, para a reflexão. Aqui em Caruaru nós temos esse livro para vender na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, inclusive com desconto sobre o preço da editora. Mas você pode encontrar essa obra em diversas livrarias espíritas e também em livrarias de shopping center, que hoje têm vendido muitos livros espíritas. Agradecemos a todos. Se possível, compartilhem esse vídeo, é muito importante que esse vídeo chegue aí a mais pessoas. Compartilhem em suas redes sociais. Também queremos lembrar aqui o nosso programa Espiritismo no Ar. Eu e Simara apresentamos o programa todos os domingos, 8 horas da manhã, canal no YouTube Espiritismo no Ar. Tem um espaço também no chat para perguntas, dúvidas. Você que nos acompanhou aqui também, se tiver alguma dúvida ou pergunta, deixe no chat que posteriormente nós iremos responder. Uma boa noite, muita paz para todos nós.